Olá, meus amores! Vamos dar continuidade aqui ao assunto da aula anterior, né? Hoje nós iremos ver o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ou função afim, como vocês viram na aula passada, né? Então, nós sabemos, pessoal, que a função polinomial do primeiro grau, né? É toda aquela que se apresenta da forma f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Então, todo gráfico da função polinomial do primeiro grau ou função afim vai ser sempre uma reta, né? Então, nós vimos também na aula anterior, né, que o coeficiente A, ele recebe o nome também de coeficiente angular, não é isso? Ou inclinação, né? Ele vai ser a inclinação da reta ou coeficiente angular. Então, esse coeficiente angular, pessoal, ele também vai determinar o crescimento ou o decrescimento da função, né? Quando A for maior que zero, ou seja, em outras palavras, se ele for positivo, né? Eu considero que a função ela seja crescente. Agora, se o A for menor que zero, ou seja, se eu tiver aqui um sinal negativo, né, no valor do coeficiente a função, ela é decrescente. Aí eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês entenderem um pouco melhor, né, sobre esse crescimento e decrescimento da função afim. Então, nesse exemplo, ele te diz o seguinte, ó, dadas as funções abaixo, classifique-as como crescente ou decrescente. Então, pessoal, aqui no item A, né, nós temos a seguinte função, y é igual a 2x mais 1. Então, observem aqui que o coeficiente A é o 2, né? Então, o coeficiente A aqui sendo 2, né? Observe que ele é positivo, logo eu posso considerar que o A é maior que zero, certo? Se o A é maior que zero, a função aqui, ela vai ser uma função crescente, certo? Já no item B, eu tenho aqui a função f de x igual a menos 3. O valor do coeficiente A aqui, ó. Vamos lá relembrar a aula passada, né? O valor do coeficiente A é sempre que acompanha a variável x, né? Então, o valor de A aqui vai ser menos 3. O A é menos 3. Logo, o A é negativo, né? Se o A é negativo, A é menor que zero. Se A é menor que zero, logo, essa função será decrescente, certo? Vocês estão associando aí, ó, A positivo, função crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente, viu? Então, vamos lá. O item C, já no item C, nós temos o A sendo menos 1. Ele não aparece aqui, mas eu sei que existe um umzinho oculto, né? Menos x, então vai ficar menos 1. Então, o A nesse caso aqui também é menor que zero, né? Se A é menor que zero, logo a função também será decrescente. E o nosso último exemplo, né? Aí vocês podem estar pausando o vídeo, viu? E tentando solucionar sozinho, certo? Coeficiente A aqui, ó. Coeficiente A vai ser 4, né? Que é quem acompanha a variável x. Então, A vale 4, certo? Então, pessoal, aqui, ó, se o A vale 4, logo o A, ele é maior que zero, né? Então, vai caracterizar uma função crescente, não é isso? Então, vamos lá dar continuidade aqui, ó. Nós já vimos que o coeficiente A, ele é o coeficiente angular, né? E o coeficiente B, ele vai ser o coeficiente linear, não é isso, pessoal? Então, o B, que é chamado também de coeficiente linear, não é isso? Ele é a ordenada do ponto que vai interceptar o eixo Y, né? Isso aí vocês vão entender melhor, pessoal, agora que a gente vai entrar mesmo na construção do gráfico, viu? Bom, pessoal, então agora nós vamos aprender como é que se constrói o gráfico da função afim, né? Para se construir o gráfico da função afim, gente, é bem simples, muito simples mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é criar essa tabelinha, certo? Para os valores de x, os valores de y, né? E aqui é onde vão ficar os pares ordenados, né? Aí vocês me perguntam, professora, mas o que é esses pares ordenados, né? Os pares ordenados, pessoal, são os respectivos valores de x e y, né? O x aqui, ele vai ser o domínio da sua função. Então, os valores de x é você que atribui, certo? E o y
certo? Ele é formado a partir do domínio da função, né? Quando eu aplico o domínio da função dentro da função que ele te deu, eu vou encontrar o y, né? Que eu chamo de imagem, certo? Então, nós vamos lá, certo? O primeiro passo é você atribuir valores a x para estar encontrando o y, né? Então, vou dizer aqui, ó, vou utilizar só 3 valores. Eu vou dizer que x seja menos 1, que o x seja o 0 e que x também seja 1, certo? Com esses 3 valores, pessoal, você vai estar encontrando, tá? As imagens do domínio, né? Que são os valores de y. Então, eu vou dizer aqui que x sendo 1 menos 1, né? E substituir dentro aqui da função. F de x é igual a 2x menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 2 vezes o menos 1, menos 1. F de menos 1 é igual a menos 2, menos 1. F de menos 1 é igual a... Então, aqui sinais iguais, eu somo e repito o sinal, né? Então, vai ficar menos 3. Aí, eu coloco aqui, ó. Quando x for menos 1, o y será menos 3. Vem pra cá, certo? E agora, eu vou fazer x sendo 0, gente, ó. X agora é 0. Você pode dar uma pausazinha e tentar fazendo, né? Sozinho. Então, vai ficar, ó, f de x igual a 2x menos 1. F de 0 é igual a 2 vezes o 0 menos 1. Então, f de 0 é igual a 0 menos 1. F de 0 é igual a menos 1. Então, quando x for 0, o y será menos 1. E o nosso próximo valor para x aqui, ó, é 1, né? O nosso próximo valor para x é 1. X agora é 1. Então, eu vou pegar aqui novamente a função f de x é igual a 2x menos 1. Vai ficar f de 1 igual a 2 vezes 1 menos 1. F de 1 é igual a 2 menos 1. F de 1 é igual a 1. Então, quando x for 1, o y também será 1. Certo, gente? Então, pessoal, tem aqui já umas pares ordenadas, né? Quando x for menos 1, ó, o y é menos 3, né? Quando x for 0, o y é menos 1. E quando x for 1, o y também será 1. Só que a nossa questão pediu para você construir o gráfico da função, né? E é isso que a gente vai estar fazendo agora, tá? Então, primeiro, ó, você constrói o plano cartesiano, né? Que é formado aqui pelo eixo das ordenadas, que eu chamo de eixo Y, né? E também pelo eixo das abscissas, né? Que eu chamo de eixo X, certo? Agora, pronto, ó, nós vamos pontuar, nós vamos colocar aqui os nossos pares ordenados, né? Dentro desse plano cartesiano. Como os valores aqui vão no máximo até 3, né? Então, a gente vai colocar aqui também no plano cartesiano alguns pontos, né? Eu vou dizer aqui que o x seja 1, 2 e 3, valores positivos de x, certo? Vou expor também aqui os valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Não há necessidade de colocar mais, né? Mas quem quiser, fique à vontade. Com o y, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Menos 1, né? Da origem para baixo fica os valores negativos, da origem para cima fica os valores positivos. Então, aqui vai ficar os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, 1, aqui 2 e aqui 3. Feito isso, você vai só, né? Fazer agora a relação dos pontos, ó. Quando x for menos 1, y é menos 3. Vamos lá. X é menos 1. Y é menos 3. Então, eu vou ligar aqui, ó. O menos 1 ao menos 3. Correto? Próximo par ordenado. X é 0, y é menos 1. Ó. X é 0, tá aqui na origem. Só que o y, ele é menos 1. Então, vai descer aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar um pontinho aqui em cima do menos 1. Vai parar aqui em cima do menos 1, certo?
E o próximo par ordenado é que quando x for 1, y também será 1, ó. X é 1, y é 1. Ligou, colocou o pontinho, né? Então, pessoal, quando eu ligar aqui esses 3 pontinhos, vai atender o que a gente viu lá no início, né? Que o gráfico da função afim é sempre uma reta, né? Então, vamos lá, ó. Nós vamos ligar aqui esses 3 pontinhos, né? E vocês irão verificar isso, né? O gráfico da função afim é sempre uma reta. Então, pessoal, se nós analisarmos, né, é válido ressaltar ainda aqui que essa função, né, ela é uma função crescente, certo? Por que que ela é crescente, né? O valor do coeficiente A aqui, ó, é 2, né? Logo, o A aqui, ele vai ser maior que zero, né? A maior que zero, como nós já vimos antes, caracteriza uma função crescente, né? Essa função, ela é uma função crescente, ou seja, quanto maior o valor de x, maior também será o valor de y, né? Então, ela tende a subir aqui, ó, certo? Bom, meus amores, nesse item B, nós vamos seguir o mesmo raciocínio do item A, né? Nós vamos construir também um gráfico da função. Então, para construir o gráfico da função, nós devemos construir primeiramente essa tabelinha, né? Para os valores de x, os valores de y, e aqui é onde vai ficar os nossos pares ordenados, não é isso? Então, vamos lá. Eu vou utilizar os mesmos valores do exemplo anterior. Vou dizer que x é menos 1, x é 0 e que x é 1. E nós vamos estar aplicando esses valores dentro da função que a gente tem, que é menos 3x mais 2, né? Então, onde tiver x aqui, ó, nós estaremos substituindo pelo valor que a gente atribuiu, certo? Então, vai ficar menos 3 vezes menos 1, né? Aqui eu faço o jogo do sinal, menos com menos é mais. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, y será 5, né? Então, quando x for menos 1, y será 5. E agora, x sendo 0, né? Novamente, eu vou repetir aqui a função, menos 3x mais 2. E aonde tiver x, nós iremos substituir por 0, ó. Vai ficar 3 vezes o 0, que é 0, mais 2. Então, y é igual a 2, né? E o nosso próximo valor de x vai ser 1. Y é igual a menos 3 vezes o x mais 2. Y é igual a menos 3 vezes 1 mais 2. Y será igual a menos 3 mais 2. Sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior, né? Logo aqui eu vou ter menos 1, porque menos 3 com mais 2 dá menos 1, certo? Então, quando x for 1, y é menos 1. E agora eu vou montar aqui meus pares ordenados, né? Menos 1 e 5, aqui 0 e 2, e aqui 1 e menos 1, certo? Como a questão quer que a gente construa o gráfico da função, então, nós vamos aqui montar o nosso plano cartesiano, né? Que é composto aqui pelo eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e também o eixo das abscissas, que é o eixo X. Agora é só colocar os pares ordenados, ó. É menos 1 e 5, 0 e 2 e 1 e menos 1. Então, vou colocar aqui os valores positivos para x, dizer que x é 1, x é 2, x é 3. Da origem para a direita, lembrando, fica os valores positivos de x. Da origem aqui para a esquerda, fica os valores negativos de x, certo? No eixo y, né, da origem para baixo, fica os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E da origem para cima, fica os valores positivos. Aqui no caso, nós vamos ter que seguir até o 5, né? Porque nós temos aqui uma imagem, né? Igual a 5, ó. Aqui no primeiro ponto, certo?
Então, vamos agora aplicar esses pares ordenados. X é menos 1 e Y é 5. Bora lá. X é menos 1 e o Y é 5. Vou fazer a ligaçãozinha aqui, né, dos dois. Fazendo a ligaçãozinha aqui dos dois, nós vamos ter um pontinho bem aqui, ó. Certo? O nosso próximo par ordenado. X é 0 e Y é 2, ó. X é 0, parte aqui da origem. E o Y é 2. Se o Y é 2, o ponto vai ficar aqui bem em cima do 2, né? E o nosso próximo par ordenado, X é 1 e Y é menos 1. Aqui, ó, X é 1 e Y é menos 1, né? Então, só retomando lá o que a gente viu no início da aula, né? Quando eu traçar aqui, ligar esses três pontinhos, nós vamos obter uma reta, porque todo gráfico da função polinomial do primeiro grau ou da função afim será sempre uma reta. Só que se nós observarmos, pessoal, nesse caso aqui, ó, o comportamento do gráfico, né? A reta aqui, ela está decrescendo, ó. Então, a gente vai analisar isso, essa situação. Observe que quanto menor o valor de x, né, maior será o valor de y, né? E vice-versa, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y, viu? Então, nesse caso, nós analisamos aqui o coeficiente angular, né? O A aqui, ele é menos 3, certo? O A aqui, ele é menos 3, né? Logo, eu posso concluir que A é menor que 0. Se A é menor que 0, caracteriza, né, perfeitamente uma função decrescente, né? Foi isso que a gente viu aqui nesse gráfico, ó. A reta, ela está decrescendo, viu? Só um ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês ainda dentro desse gráfico, né, é a questão do coeficiente linear, né? Nós vimos lá no início da aula, ó, só retomando aqui, que o coeficiente linear, né, que vai ser o nosso ponto B, né, que vai ser o nosso coeficiente B, ele vai ser a ordenada onde a reta, ela intersecta o eixo Y, certo? Então, esse ponto B aqui, ó, esse coeficiente B aqui, é onde a reta intersecta o eixo Y. Então, vamos lá analisar aonde é que a reta está intersectando, né, o eixo Y aqui, ó. Se você verificar, ela está intersectando aqui o eixo Y nesse ponto 2, né? Então, aqui eu chamo de coeficiente linear, certo? Então, onde a reta intersectar o eixo Y vai ser o nosso valor de B, ó. Observe, Y é igual a menos 3x mais 2. E a reta intersecta o eixo Y justamente aqui no ponto 2, viu? Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula com zero ou raiz da função afim. Então, chama-se zero raiz da função do primeiro grau, né, que é f de x igual a x mais b, né, essa aqui é a representação algébrica da função afim, né? Então, para eu encontrar o zero a raiz da função afim, basta que eu atribua valores a x que torne o f de x igual a zero, né? Então, para eu resolver, eu vou pegar a equação ax mais b e igualar essa equação a zero. Aí, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. O item A, ele pede para você calcular o zero da função. Y igual a 2x menos 6. Então, qual seria o valor de x, né? Que vai tornar aqui o y igual a zero, né? Então, como a gente viu anteriormente, né? Para eu solucionar, eu vou pegar a equação ax mais b e igualar essa equação mais zero. Então, eu vou pegar aqui a equação 2x menos 6 e igualar essa equação aqui a zero. Vai ficar 2x menos 6 igual a zero. Logo, eu vou ter 2x igual a... Eu isolei aqui a variável no primeiro membro, né? E vou pegar aqui o 6, tá negativo, e passar para o segundo membro. Ele vai passar positivo, né? Então, aqui, ó, isolando apenas a variável no primeiro membro, eu vou ter 6 dividido por 2, né? Logo, o valor de x aqui será igual a 3, né? Então, o valor de x que irá zerar essa função, né?
vai ser 3, porque 2 vezes 3 é 6, 6 menos 6, 0. Dando continuidade aqui, pessoal, no item B, ele pede a raiz da função. Nós vimos que 0 raiz da função é a mesma coisa, né? Qual vai ser o valor de x, que vai tornar o f de x aqui igual a 0, né? Então, nesse caso, nós vamos pegar aqui a equação 3x mais 9, né? E igualar essa equação aqui a 0, ó. Isolando aqui a variável no primeiro membro, vai ficar 3x igual a... O 9 está positivo, vai passar para cá negativo, né? Então, isola aqui o x, repete o menos 9, e esse 3 que está multiplicando, quando ele passa para o segundo membro, ele troca de operação, não é isso? E ele passa dividindo. Então, vai ficar menos 9 dividido por 3, que é igual a menos 3, né? Então, os zeros da função é simples assim, pessoal. Basta que você encontre o valor de x, né? Que torne o f de x ou o y igual a 0, certo? É simples. Pessoal, então, só para finalizar aqui a nossa aula, eu decidi trazer para vocês como é que esse conteúdo de gráfico da função afim, ele aparece nas avaliações externas, né? Então, eu trouxe aqui o descritor 28, onde ele diz que o aluno deve reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial do primeiro grau, né? Que também é conhecida como função afim. E no exemplo, ele te dá um gráfico, né? E ele pede para que você identifique qual das funções aqui abaixo gerou esse gráfico, né? Então, pessoal, eu vou te dar aqui duas maneiras de resolução desse exemplo, certo? Nós vamos iniciar, né, retomando aqui um conteúdo da aula anterior, onde nós vimos a determinação de uma função conhecendo dois pontos, né, distintos. E nesse gráfico aqui é possível a gente estar identificando dois pontos, né, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A, né, onde as coordenadas dele, ó, as coordenadas dele são x é 1 e y também vai ser 1, ó. Então, eu vou colocar aqui x é 1 e y também vai ser 1, né? Então, aqui nós temos o nosso primeiro par ordenado. E um outro ponto, né, é formado aqui onde a reta intersecta o eixo y, né? Que eu vou chamar de ponto B. Nesse ponto B aqui, ó, a reta, ela só intersecta o eixo y quando x for 0, não é isso? Então, x é 0 e y será menos 2. Então, eu conheço já dois pontos aqui da minha função, né? Então, vou estar repetindo eles aqui. O ponto A é 1 e 1, e o ponto B é 0 e menos 2, né? Então, agora nós vamos estar determinando aqui a função através desses dois pontos, né? Colocando aqui a forma algébrica da função afim, y é igual a x mais b, né? Eu vou fazer a substituição aqui utilizando o ponto A. Ó, y vai ser 1 e x também vai ser 1. Então, coloca aqui 1 é igual a vezes 1 mais b, certo? Então, vai ficar 1 igual a mais b. Organizando, eu vou ter a mais b igual a 1. Então, eu encontrei aqui a minha primeira equaçãozinha algébrica. Nós vamos fazer a mesma coisa com o ponto B, né? Eu vou repetir aqui a forma algébrica da função afim. Y é igual a x mais b. Aqui vai ser x e aqui vai ser y. E eu vou substituir aqui esses valores dentro da minha equaçãozinha, certo? Então, vamos lá, ó. Y agora é menos 2 e x é 0. Vai ficar a vezes o 0 mais b. Nós sabemos que qualquer número, qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Sobra apenas, né? 0 mais b é b. Sobra apenas b igual a menos 2, né? Agora ficou fácil, ó, pessoal. Nós já conhecemos o valor de b, né? Nós já sabemos que b é menos 2. Então, ó, substituindo aqui nessa equação, né? Colocando b como sendo menos 2, nós vamos ter aqui o seguinte, certo? A
Então, aqui, pessoal, a gente faz o jogo do sinal, mas com menos é menos, né? Então, vai ficar menos 2 igual a 1, né? Logo, o A aqui, ó, vai ser igual a 1, tá subtraindo, passa adicionando, né? Então, A aqui vai ser igual a 3. Pronto, eu descobri o valor de A e descobri o valor de B, né? Agora é só aplicar aqui na forma algébrica da função afim, não é isso? Y vai ser igual a A, que é 3, vezes o X, mais o B, que é menos 2. Então, eu encontrei a minha função, né, que gerou este gráfico aqui, ó. Y é igual a 3x menos 2, ó. Está sendo representado aqui pelo item B. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira resolução, mas tem uma outra, né? A nossa segunda resolução, pessoal, vai ser por eliminação, certo? Então, eu vou começar aqui revendo o que a gente viu na aula anterior, né? Certo? Nós sabemos que a forma algébrica da função afim é igual a x mais b, né? E nós vimos ainda nesta aula que o coeficiente A, o A aqui, ele vai receber o nome de coeficiente angular, certo? E esse coeficiente angular, pessoal, ele determina se a função ela é crescente ou decrescente. Não foi assim que a gente viu? Então, se o A é maior que zero, a função ela é crescente. Se o A for menor que zero, a função ela é decrescente, né? É decrescente. Bom, meus amores, então só para que vocês compreendam melhor como é que funciona, né, esse método de resolução utilizando a substituição, eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês, ó. Então, o primeiro passo, né, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as coordenadas, né, identificar os pares ordenados, certo? Então, aqui nesse gráfico, nós identificamos dois pontos, né, que eu vou chamar aqui de ponto A e eu vou chamar aqui de ponto B. Então, vocês vão ter que identificar as coordenadas do ponto. É o primeiro passo, certo? É o primeiro passo para você responder utilizando esse método da substituição, né? E também, se você quiser ir pelo sistema de equação, você vai ter que identificar os pares ordenados. Então, aqui, ó. Quando x for 1, né? Nesse caso aqui, x é 1. X é 1. E observe que a reta, ela intersecta aqui o eixo x, né? A reta, pessoal, ela só vai intersectar o eixo x quando o y for 0, certo? Então, aqui nesse caso, ó, x é 1 e y é 0. O nosso próximo ponto aqui, ó, ele vai ser representado pelas seguintes coordenadas. Vamos lá, ó. É nítido aqui que y é menos 2, né? Ó, y é menos 2. E a reta, ela intersecta aqui o eixo y, né? Ela só vai passar aqui pelo eixo y quando o x for 0, né? Então, aqui eu tenho os dois pares ordenados já identificados, ó. Quando o x for 1, o y é 0. Quando o x for 0, o y é menos 2. Então, nós vamos aqui estar eliminando alguns itens só observando esse gráfico, né? Só observando esse gráfico da função. Observe que a reta, ela é crescente, certo? Ela é crescente. Se ela fosse decrescente, seria assim, ó, certo? Então, essa função, ela é uma função crescente. Então, já dá para eliminar aqui todos os itens em que o A ele é menor que zero, né? Então, aqui elimina-se o item B, certo? E elimina-se o item D e o item E. Só vai ficar aqui como opção restante o item A e o item C, né? Para a gente utilizar o método da substituição, né? Por meio aqui dos pares ordenados que a gente encontrou. Então, vamos lá. Eu vou pegar qualquer um dos dois, né? Qualquer um dos dois aqui, tanto faz o ponto A como o ponto B. Mas vamos aqui tá pegando o ponto A para ver, né? Que está sendo representado pelas coordenadas 1 e 0, né? Quando x for 1, y tem que dar 0. Então, fazendo essa substituição aqui no item A, vou pegar aqui a função y igual a 2x mais 2, né? E vou substituir, ó. 2 vezes 1 mais 2. Y vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2, mais 2, logo o y aqui vai ser igual a 4. Só que segundo esse par ordenado, né,
segundo esse gráfico da função, quando x for 1, o y tem que ser 0. Né? Então, isso não, a gente não está obtendo aqui na função do item A. Né? Logo, eu posso considerar que essa função aqui, ó, não representa esse gráfico, né? Então, nós vamos aqui para o item C. O item C, nós temos a seguinte função. Y é igual a 2x menos 2. E eu vou substituir também dentro do ponto A. Certo? Tá bom? Substituindo x por 1, y tem que dar 0. Então, eu vou fazer a substituição. Vai ser 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 2, y deu 0, né? Então, o item C tá se encaixando aqui direitinho. Para confirmar realmente o gabarito, você pega o próximo par ordenado, que é o ponto B, ó. Certo? Então, ponto B. No ponto B, o x é 0 e o y tem que ser 2, né? Desculpa, menos 2, né? Então, eu vou substituir novamente no item C só para confirmar se realmente é a representação algébrica desse gráfico, né? Então, vamos lá. Y vai ser igual a 2x menos 2. Y vai ser igual a 2 vezes o 0 menos 2. Y é igual a 2 vezes 0 é 0. Sobra apenas o menos 2. Né? Então, deu certinho aqui, viu, pessoal? Logo, nós podemos concluir que o item correto nessa questão, sem precisar ir pelo sistema de equação, observe que o cálculo é bem menor, né? Vai ser o item C. Mas aí, se vocês quiserem ir pelo sistema de equação, não tem nenhum problema. Pega aqui os pontos, né? E aplica na forma algébrica da função, que seria y igual a x mais b, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós ainda vamos ter mais uma aula de função, revendo aí os descritores D28 e D29, né? Certo? Mas a gente encerra a nossa aula aqui, viu? E até a próxima.